Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro, que de acordo com o portal Goal, melhor dizendo, vai ter assim alguns jogadores sul-americanos no seu elenco para a próxima temporada, onde o Ronaldo está buscando, no caso, alguns olheiros ali pela América do Sul para ficar de olho em alguns jogadores, principalmente em fim de contrato, que eu vou trazer uma lista aqui nesse vídeo com alguns nomes e dois desses que estão em fim de contratos, que na minha opinião podem ser excelentes alternativas para a próxima temporada. Além disso, o Cruzeiro com 3 saídas em relação aos jogadores das categorias de base, que eu quero comentar aqui com vocês, e para terminar também sobre o Cruzeiro que se posicionou sobre aquele caso aí dos episódios da torcida de invasão de campo aí, tanto no jogo entre Sport e Vasco e Ceará e Cuiabá, que eu quero dar minha opinião também sobre esse caso no vídeo de hoje. Só antes de começarmos aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado por termos passado essa marca de 36 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a ajuda de vocês para chegar agora a 36 mil inscritos e 500 até o final desse mês de outubro. Então valeu aí demais a cada um que se inscreveu, que você vai inscrever aqui no nosso canal, beleza? Vou deixar também o Instagram, meu pessoal e do Cruzeiro News aqui na tela. Meu pessoal Gustavo.crz, um underline no final, e também o Cruzeiro News 21, vai lá seguir também nas redes sociais. Só antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês dos nossos novos patrocinadores, a BetWinner, casa de apostas esportivas com boas cotações para o jogo do Cruzeiro contra a equipe, no caso do Guarani, amanhã no Mineirão, partida aí às 9h30 da noite, uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,57 a cada real apostado, um empate aí também no caso pagando 3,84 e uma vitória do Guarani fora 5,95. Tem também outras partidas, no caso amanhã mesmo, igual CRB e Operário, vitória do CRB em casa pagando 2,3, empate 3,20 e uma vitória do Operário fora pagando 3,82. E por lá também você pode apostar em alguns outros jogos que vai ter nesse meio de semana, no caso na final da Copa do Brasil. Tem também ocorrendo aí, no caso, algumas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o link aqui embaixo da BetWinner tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre essa reformulação que o Cruzeiro deve ter nas suas categorias de base, já começando agora na temporada de 2022, com a saída de 3 jogadores de acordo com o Globo Esporte, que é no caso do Igor Lemos, o Alex Matos e o zagueiro Wendel. Fiquei bem surpreso principalmente por causa do Igor Lemos, que era um jogador que eu gostava bastante, eu via muito potencial. Inclusive ele e o Daniel Júnior eu achava muito parecido, tanto em questão de característica de jogo e até também em relação às suas formações, no caso o Daniel Júnior a base no Palmeiras e o Igor Lemos na base também no Flamengo, 2 jogadores que se destacaram muito no Sub-17, chegaram no Sub-20, até que tiveram números razoáveis, igual o Igor Lemos no Flamengo e o Daniel Júnior no Palmeiras, mas não se firmaram e vieram para o Cruzeiro. Na base os dois foram bem, com números bem parecidos, mas o Igor Lemos não teve oportunidades, na minha opinião faltou um pouco para ele nesses últimos anos. Lembrando que o contrato dele vai até o final dessa atual temporada de 2023, no caso tinha mais um ano, e o Cruzeiro tenta chegar a um acordo com o staff dele e dos outros jogadores, Igor Lemos tem 20 anos de idade, assim também como o Alex Matos, e não teria mais condições de jogar pelo time Sub-20 no ano que vem, e o Cruzeiro não iria utilizá-lo pelo visto no profissional. A grande questão é que o Igor acabou se lesionando logo depois dele da Copa São Paulo e perdeu quase a temporada inteira, fez apenas 6 partidas e um gol marcado. Mas para você ter uma ideia, ano passado ele havia feito 32 partidas, 9 gols e 6 assistências. Realmente eu fiquei bem surpreso porque ele não teve espaço, principalmente no ano passado. É um jogador aí deixando o clube. Outro, o Alex Matos, que até, na minha opinião, também merecia um pouco mais de espaço. Ponta que nesse ano foi bem, 20 anos de idade também, nascido aí em Montes Claros, tem 20 partidas pelo time Sub-20, 3 gols marcados e 2 assistências. Eu até tinha pensado que ele tinha entrado em algum jogo, mas não, pelo profissional, não entrou em nenhuma partida. Ano passado ele não tinha feito muitos jogos, apenas 4 participações. Enfim, mais um jogador aí deixando o clube. Ele também tinha contrato até o final de 2023. E o outro, o Wendel, jogador que é bem mais novo, zagueiro de apenas 18 anos de idade, que ano passado era o titular do time Sub-17, ele havia feito 28 partidas, um gol marcado. Nesse ano subiu para o time Sub-20, fez apenas 3 jogos, não teve muito espaço e também está deixando o clube. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre esses 3 jogadores, deixando o Cruzeiro, se você acha justo, ou algum desses merecia um pouco mais
de espaço no ano que vem. E só lembrando, em entrevista ao Globo Esporte, né, os responsáveis aí pelas categorias de base do Cruzeiro falou um pouco sobre essa limpa, né, do elenco, afirmando que no caso vai ser algo comum no Cruzeiro, assim, de alguns jogadores que não devem ficar para o próximo ano e deve seguir com essa reformulação, ainda mais depois da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, que praticamente, né, no time sub-20, sub-17, 18, 16, até o sub-14, realmente uma reformulação muito grande nesse um pouco mais do que 10 meses de trabalho até aqui. Bom, quero falar também sobre o Cruzeiro, que lamentou, né, no caso, algumas cenas de violência nesse final de semana, nesse último domingo, mais precisamente, no caso, entre o jogo entre Sport, Vasco e Ceará e Cuiabá, e cobrou punições mais severas para que isso não aconteça, né. Alguns outros times no Brasil também comunicaram nesse sentido, mas eu acho interessante que o Cruzeiro, muito mais do que só pensando no próprio lado, né, porque é claro que se está acontecendo isso com o Vasco, com o Cuiabá em si, é só questão de tempo. Se algo desse jeito, acontecer uma invasão de campo, a CBF não pune ninguém, vai virar algo comum. O time de casa perder, vai ter invasão de estádio. Então, o Cruzeiro, pensando muito mais em um coletivo, cobrando punições mais severas em relação a episódios que ocorrerem nesse sentido. Porque, né, o Cruzeiro jogou uma rodada atrás contra o Sport. É claro que era uma situação, o Sport ali brigando também para subir, o Cruzeiro não é um rival direto como foi no Vasco, mas poderia ser contra os jogadores do Cruzeiro tranquilamente se fosse uma rodada atrás e o Cruzeiro tivesse vencido. Então realmente é algo assim complicado de se pensar. E o Cruzeiro colocou uma nota aí nas suas redes sociais, lá no Twitter, o seguinte, abre aspas: o Cruzeiro lamenta que em pleno 2022 a violência nos estádios ainda seja destaque no noticiário esportivo. A evolução do esporte passa por medidas severas que eliminem esse comportamento do nosso futebol, fecha aspas. E até o Cruzeiro mesmo teve, no caso, esse episódio de violência nos estádios, no Mineirão, para falar a verdade, nem quando caiu não teve nem a chance de ter, invasão no gramado. Então eu vejo que isso no caso, tem que ter uma despreparação muito grande e que eu tenho observado nos estádios que eu vou pelo Brasil, tá? Nunca tem, por exemplo, um segurança. Tem aqueles guardinhas com camisa parecendo corretivo, né? Tem, beleza, tem demais. A cada 5 metros tem um ali. Você vê que em cada canto de lado, nas laterais do campo, deve ter uns 12, 13. Mas, pô, não vai segurar ali 25 mil torcedores que tem de cada lado do estádio. Eu acho que falta um pouco mais, realmente, de policiamento nisso. E olha que nos estádios que eu fui aqui no Brasil, é claro, tem muitas arenas ali. Praticamente no sul do país eu já fui em quase todos. Em São Paulo também, aqui em Minas Gerais, em Goiânia. Então, assim, conheço bastante de estádio. Eu vejo que pouquíssimos realmente você vê assim, nossa, aqui é praticamente impossível se a torcida quiser entrar em campo. Eu vejo que não, a maioria só tem ali alguns seguranças que não vai parar ninguém, né? Ainda mais se for um grupo de vândalos, né, que falam que são torcedores, mas, pô, pelo amor de Deus, para invadir o estádio, querer bater em jogador, isso daí não é torcedor não. E aí sim, depois que vai entrar a polícia ou algo nesse sentido. E o Cruzeiro também quase aconteceu isso no jogo contra o Grêmio, empate em 2-2, que no caso eu tava nesse jogo lá em Porto Alegre, e assim, você vê que por pouco mesmo, o sorte é que a torcida do Grêmio, né, tava brigando entre si, porque se eles fizessem ali a torcida organizada deles entrar em campo, não daria realmente poucos segundos para os jogadores correr ou até entrar a polícia, que foi demorar aqui uns 2 minutos até realmente chegar os policiais de verdade para conter essa situação. E só lembrando que no jogo contra o Ceará e Cuiabá foi um pouco mais tranquilo, porque no caso estava tendo a torcida entre o Ceará brigando entre si e acabaram os torcedores normais, né, entrando pro campo, porque estava tendo realmente uma guerra ali dentro nas arquibancadas. Já no jogo contra o Sport, um pouco mais grave, porque o jogador do Vasco foi comemorar, o Raniel inclusive, que teve passagens aqui pelo Cruzeiro, foi comemorar lá perto da torcida do Sport. Aí eu acho normal mesmo do futebol brasileiro, né, sempre teve essas provocações, mas logo depois ele já teve, começando a jogar um monte de coisa nos jogadores, e aí entrando alguns torcedores dentro do estádio, os jogadores tiveram que correr, e é aquela coisa, né, se aconteceu com o Vasco, com o Cuiabá, quanto tempo você não diria que vai acontecer algo nesse sentido, um jogo do Cruzeiro perdendo fora de casa? E olha que nem é realmente só nossa, algumas pessoas vão falar, não, mas a Ilha do Retiro não tem condições, não é seguro, não, pelo amor de Deus. Se até teve essa invasão no Castelão lá no jogo contra o Ceará, quem dirá então em vários outros estádios do Brasil, que no estádio lá do Ceará, em Fortaleza, é realmente estádio para a Copa do Mundo, e mesmo assim não teve essa segurança. Eu quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários, e também se você consegue lembrar de algum episódio que teve assim no Mineirão, porque realmente eu não estou conseguindo lembrar agora de invasão ao gramado, né, que é algo realmente muito grave e deve ter punições pesadas, tanto para o Ceará quanto também para o Sport. Vamos aguardar, né? Depende aí por parte agora da CBF. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa notícia do portal Goal, de que o Cruzeiro vai mandar representantes para analisar, no caso, os jogadores da América do Sul no futebol sul-americano, visando a próxima temporada. De acordo com o portal, seria contratações ali que o Cruzeiro poderia chegar sendo um dos primeiros times
a demonstrar interesse e em jogadores, principalmente em final de contrato. Que eu trouxe dois aqui em específico, que na minha opinião poderiam ser baitas nomes para o Cruzeiro no ano que vem e que são posições que o Cruzeiro deve sim buscar reforços no mercado. É claro que isso não é fácil de trazer, inclusive dependendo se vocês gostarem aqui desse vídeo, só deixar seu like, compartilhar também, comentar aqui embaixo. Eu posso trazer uma parte 2 pesquisando um pouco mais de atletas em fim de contrato, que é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas dá muito trabalho. Esse aqui mesmo que foi algo bem mais curto para pesquisar realmente bons nomes, já foi quase 45 minutos só olhando isso. Imagina então uma lista com 16, 17, 20 atletas em fim de contrato e que tem bons números na América do Sul. Dá um trabalho gigantesco, então quero que você deixe aqui também a sua opinião nos comentários. Então, de acordo aí com o portal o Goal, o Cruzeiro então iria ao mercado em busca desses jogadores sul-americanos. Só lembrando que também o Everton Guimarães confirmou que o Cruzeiro mandou olheiros para os Estados Unidos, de olho também em opções para o ano que vem. E assim, a América do Sul tem vários jogadores que você vê ali que vai ter salários baixíssimos, né, comparados com o que nós estamos acostumados aqui no Brasil, com salários, nossa, um jogador mais ou menos ele vai ganhar numa Série A 200 mil, 250 mil por mês, ainda mais do que nós cruzeirense vimos em 2017, 18, 19, né, com salários assim inacreditáveis. Então eu vejo que é uma excelente opção e eu concordo 100% com o Ronaldo em busca desses jogadores. Eu trouxe dois aqui. Primeiro o Kevin Gutierrez, jogador de 25 anos de idade, que joga aí no Defensa e Justiça, surgiu na base do Racing e está em final de contrato nessa atual temporada. 25 anos de idade, então estaria dentro daquele plano ali do Ronaldo de até 31, 32 anos no máximo de reforços de idade, né? Jogador que nessa atual temporada foi o melhor ano dele disparado pelo Defensa e Justiça. 44 partidas, 4 gols e 3 assistências. Ele pode fazer tanto o papel de um volante, de um segundo volante ali para ter mais liberdade, ou até mesmo de um meia um pouco mais ofensivo, que é uma posição que o Cruzeiro busca no mercado. Então, bons números, né? 7 participações em gols em 44 partidas. Ele chegou a jogar ano passado 8 jogos pelo Racing e foi em definitivo para o Defensa e Justiça. Já havia feito também 26 atuações e uma assistência. Ele jogou também no Ginásio, no Godoy Cruz, Rosário Central. Jogador bem rodado que, na minha opinião, poderia ser um baita nome, tá, para o Cruzeiro no ano que vem. Não teria um salário tão alto, até porque ele joga no Defensa e Justiça, mas essa questão de estar em fim de contrato, não pense que é de graça, tá? Porque a maioria das vezes os jogadores cobram uma luva ali para ceder um percentual dos seus direitos econômicos. 60%, 50%, cobra ali, sei lá, R$1 milhão em luvas que vai ser dissolvido num contrato de 2 anos. Então era para ele ganhar 100 mil, então para ter esse valor aí abatido ao longo do tempo vai ganhar 140, 150 para pagar em forma como luvas. Então tem também essa questão que vale a pena ressaltar. E outro aqui que eu até trouxe num vídeo no meio de semana, que é no caso do Faravelli, jogador de 29 anos de idade, excelente opção que até mesmo, de acordo com alguns portais, o Palmeiras estaria interessado nele, tá? Então, o jogador que fez gol aí na vitória de 2-0 contra o São Paulo na final da Sul-Americana, é um bom jogador mesmo. Não vi alguns aqui comentando que ele era ruim e tudo mais, eu não concordo não, tá? Um meio argentino aí muito bom também, que teve passagens também pelo Ginásio, time na Argentina que realmente está sendo uma base ali de revelar bons jogadores. Passou também no Huracan e está no Independente Del Valle desde 2020 e por lá tem realmente bons números. Nesse ano, 8 gols marcados, 32 jogos e 2 assistências. Temporada passada também com 45 partidas, 9 gols marcados e 4 passes, na minha opinião também excelente nome. E ficar de olho no Independente Del Valle, que não é de hoje, né? Até quero falar de outro nome, esse que já tem contrato até o final de 2023, então daria um pouco mais de trabalho. Porém, 31 anos de idade, o Jonathan Baumann, jogador aí que eu falo desde o ano passado que poderia ser uma boa opção, quando ele também se destacou pelo Independente na Libertadores. Ele fez ano passado 20 partidas, 14 gols e 4 assistências. Ele chegou já com tudo, né? Na temporada passada, veio de uma equipe chamada Mushiruna, onde ele havia feito 13 partidas, 12 gols. Então, ano passado foi um ano realmente absurdo do Jonathan Baumann, que não é um jogador que teve em vários times grandes na sua carreira. Realmente, até dos times da Argentina que ele passou, eu não conheço nenhum, tá? Realmente só times ali da terceira, quarta e o único que eu conheço é o Instituto, que ele jogou em 2015, quando estava na terceira divisão, tá? Então, realmente, passou ele por times igual Polônia, Quilmes da Argentina em 2021 e realmente, no caso, surgiu com muito destaque nesses últimos anos no Independente Del Valle. Nesse ano caiu um pouco de números, mas por ser um ponta, até que eu acho números bacana, 36 partidas, 6 gols e 4 assistências, contrato aí de mais uma temporada, de acordo com o Transfer Market avaliado em 5 milhões e meio de reais, 6 milhões, não é totalmente fora da nossa realidade, apesar de já estar com 31 anos de idade, né? Outro aqui que eu quero falar com vocês, o uruguaio que
volante muito interessante que eu acabei pesquisando, no caso do Fabrício Dias, 19 anos de idade, volante que tem contrato com o Liverpool Montevideo, que é um time aí também que o Pesolano tem uma certa relação, né? O contrato aí do Fabrício vai até o final de 2026, então bem longo, avaliado em algo próximo de 7 a 10 milhões de reais, e joga no profissional desde a temporada de 2020, quando ele tinha 17 anos de idade para 18. Ele havia feito 40 partidas naquele ano, um gol e uma assistência. Então é um jogador aí que acabou de completar 19 anos, que já tem mais de 112 partidas pelo Montevideo, pelo Liverpool Montevideo, 5 gols e outras 4 assistências, convocado para a seleção de base do Uruguai, e realmente um baita nome, na minha opinião, em uma posição que o Cruzeiro deve buscar também algum nome no mercado, ainda mais sendo um jogador tão novo que tem sim, sem dúvidas, um potencial de valorização, mas como eu destaquei, né, esses aqui agora tem contrato ainda muito longo, então teria que ter uma compensação financeira. Assim também como outro nome que eu achei muito bacana mesmo, que é no caso do Yerson Chacon, acho que é isso, Chacon, 19 anos de idade, ponta venezuelano, que até já foi convocado para a seleção na temporada passada. Joga aí pelo Deportivo Táchira, da Venezuela, que tem muitos anos, né, que vem se destacando por lá. Desde 2020 ele joga no profissional também, quando tinha 17 anos de idade. Primeira temporada dele com 14 jogos, 2 gols, 2021. Excelentes números também com 42 partidas, 10 gols e 2 assistências, e nesse ano tem 31 jogos com 4 gols marcados e uma assistência também. Então, bons números aí pelo Deportivo Táchira, jogou inclusive o torneio de Toulon na França nesse ano pela seleção venezuelana, fez aí 5 partidas e uma assistência nesse torneio, está avaliado em algo próximo de 10 a 12 milhões de reais, eu acho que até um pouco mais, tá? Porque mesmo sendo o time da Venezuela, eles só trabalham realmente com dólar, e eu acho muito difícil o Cruzeiro tentar levar ele aí para um valor baixo, e vale ressaltar também que não é fácil essa adaptação de jogadores estrangeiros aqui no país, tá? Cruzeiro aí que tem uma facilidade muito grande em relação aos outros times no Brasil, a ter sorte realmente com os estrangeiros ao decorrer da sua história, mas não é algo fácil essa adaptação. É difícil você cobrar igual um jogador de 19 anos, chegar no Cruzeiro e já ir bem. Realmente vai demorar ali um ano e meio nessa adaptação, então teria que ter calma, ainda mais se for uma contratação, né, realmente muito cara. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você sabe de algum outro nome também que poderia ser uma boa alternativa, que estaria, por exemplo, em fim de contrato aqui na América do Sul. Quero que você deixe aqui também a sua opinião nos comentários sobre esses nomes, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui uma parte 2 com algumas outras opções no mercado e focar um pouco mais nesses jogadores que estariam, então, em fim de contrato aqui na América do Sul, que o Cruzeiro poderia, né, estar de olho na próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta de 36 mil inscritos e 500 aqui no YouTube. Aqui quem falou com vocês foi o Gustavo, e eu vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos para vocês, e o link aqui embaixo da BetWinner para você começar a fazer suas apostas, e da Mr. Bean Feijoadas para você pedir sua feijoada aí na manhã da segunda-feira. Vou deixar aqui o QR Code e o link abaixo na descrição. Valeu, galera!